Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos fazer um resumo aqui das viroses, principais viroses. Virose é uma doença causada por vírus, portanto, dengue é virose, gripe, AIDS são exemplos de virose. Mas nós vamos falar de AIDS hoje aqui, porque a AIDS é uma aula só sobre ela. Nós vamos falar de outras viroses. Vamos começar então pela dengue. Dengue é uma virose mais conhecida de todo mundo, né? A transmissão ocorre pelo mosquito Aedes aegypti, fêmea, que é hematófago, se alimenta de sangue. E a profilaxia envolve não deixar a água parada, não desmatar, porque o desmatamento acaba favorecendo erosão e formação de criadouros, né? Do mosquito, telas em janelas e portas e repelente. Essas são as principais profilaxias relacionadas à dengue. Nós temos também controle biológico associado, então você tem, por exemplo, casos de cidades que fizeram nas praças, colocaram peixinhos em locais que tenham fontes, por exemplo, para poder se alimentar de larvas do mosquito. Há casos de mosquito transgênico ou com alguma outra tipo de modificação para que ele não se desenvolva, por exemplo. Então você solta machos estéreis, modificados para se tornarem estéreis. Por quê? Porque um macho estéril se reproduz com uma fêmea, mas não vai ter filhotes, não vai ter mosquitinhos. Só come, mas não vai jogar mosquito macho no ambiente, ele não vai picar e transmitir a doença para as pessoas? Não, porque é a fêmea que transmite, não é o macho. Tudo bem? Próxima, febre amarela. A febre amarela tem esse nome porque ela causa, entre os sintomas, febre, além de dor no corpo, e icterícia, que é deixar a pele amarela, além dos próprios olhos. Né? O branco dos olhos, o globo ocular, fica amarelado também. O agente teológico é um vírus, do gênero Flavivírus, do latim, Flavius quer dizer amarelo, tem a ver com o sintoma de icterícia que esse vírus causa. É um vírus de RNA e a transmissão é por picada de mosquito, seja no ciclo silvestre ou no ciclo urbano. O que tem aqui transmissão e depois a profilaxia, a vacina estão em negrito. Eu vou deixar nos slides para vocês. Tudo que tem em negrito é aquilo que é mais importante pensando em termos de informação para vestibulares. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho da transmissão, depois nós voltamos na profilaxia. No caso da febre amarela, nós temos dois ciclos, o ciclo urbano e o ciclo silvestre. No ciclo urbano, que ocorre nas cidades, quem é o transmissor é o mosquito Aedes aegypti. Pica um ser humano e transmite para o outro. Pica um ser humano, se contamina e pica outro e transmite para esse outro ser humano. No ciclo silvestre, nós temos o quê? Outros dois mosquitos que são de gêneros distintos. Um do gênero Hemagogos e o outro do gênero Sabetes. Esses dois mosquitos, então, portanto, são dois gêneros diferentes, né? Espécies diferentes e, portanto, gêneros diferentes também, que vão picar aqui. Eles picam macacos e transmitem entre os macacos. Se o ser humano tiver contato com esse mosquito, ele estiver contaminado, ele passa para o ser humano também. O interessante aqui é o seguinte, que o Brasil, em 2018, nós tivemos epidemia de febre amarela, e anos anteriores também, mas todos esses casos não foram transmitidos por mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Por quê? Porque o último caso de ciclo urbano que nós tivemos no Brasil foi em 1941. Então, todos os casos que vieram depois são do ciclo silvestre. Então, quem está transmitindo são os mosquitos do gênero Hemagogos e Sabetes. Uma coisa importante é que, por que o ser humano acaba tendo contato, né, com esses mosquitos? Quando você promove o desmatamento. Por quê? Esses mosquitos eles ficam na copa das árvores, no topo das árvores, onde estão os macacos. Ficam picando os macacos lá em cima. O que acontece? Quando você desmata, esses macacos descem, porque está sem a árvore ali, e o mosquito desce junto porque ele está procurando o seu alimento, que é o sangue dos macacos. E o ser humano acaba tendo contato, então, com esses mosquitos. Uma coisa errada que acabam fazendo é matar os macacos na época quando começa a ter surto de febre amarela. Por quê? Porque, primeiro, o macaco é o indicador. Então, o macaco ele acaba sendo, se eu encontro um macaco morto ali, que não foi morto por caça, e morreu por algum tipo de doença.
Então, o que matou esse macaco? Então, você leva para o laboratório, analisa, opa, ele está com um vírus da febre amarela. Então, ó, sinal que está voltando febre amarela naquele local é perigoso. Então, você tem um indicador, um bioindicador de que está acontecendo a doença. Quando você mata o macaco, você perde essa informação. Além disso, os macacos, eles não transmitem a febre amarela. Nem por mordida, nem por saliva, nem por arranhão, por nada. Quem transmite são os mosquitos. Portanto, na profilaxia, além da vacina contra a febre amarela que nós seres humanos tomamos, também envolve o não desmatamento. Então, não desmatar para que você não tenha esse problema que eu acabei de explicar. Além disso, não matar os macacos, que não tem nada a ver com essa história. Você está matando um animal ali inocentemente, por um motivo que não faz menor sentido. Aqui, só para fazer uma pontezinha, uma dicasinha para vestibular também, que é a possível relação numa questão interdisciplinar de História e Biologia sobre a revolta da vacina, que aconteceu em 1904, no Rio de Janeiro. Aqui Oswaldo Cruz, que teve envolvido, o médico sanitarista. Na época ele não recebia esse nome, mas é como se fosse hoje o ministro da Saúde. O tema da aula aqui não é discutir revolta da vacina, é só trazendo essa dicasinha que pode aparecer de uma forma interdisciplinar. A gente pode até discutir isso numa outra aula. Aqui eu coloquei o último caso de febre amarela urbana no Brasil foi em 1941. Portanto, todos os casos que vieram posteriormente não foram transmitidos por mosquito da dengue, e sim pelos mosquitos do gênero Haemococcus e Sabetes. Zika. Zika foi isolado, esse vírus foi isolado na década de 40 em macacos numa floresta chamada Zika, lá na África. Por isso o nome vírus Zika. E em 60, na década de 1960, foram registrados os primeiros casos em seres humanos. Também é um vírus de RNA. A transmissão é por picada de mosquito, no caso temos tanto o Aedes aegypti quanto o Aedes albopictus. E coloquei em destaque aqui o da dengue, que é o mais relacionado conosco. Mas também há casos, além da picada de mosquito, por via sexual, placenta e transfusão de sangue. Transfusão de sangue, pelo menos no Brasil, aparece aqui porque é uma possibilidade, mas a gente não tem praticamente mais. Tinha décadas atrás transmissão de doenças por transfusão de sangue. Mas a gente não tem mais, acaba não sendo mais uma via de transmissão no Brasil, porque há um controle muito rígido, muito grande nas transfusões. O sangue vai ser transferido de uma pessoa para outra, tudo bem? Mas a gente está pensando no mundo como um todo. Então tem países que não há esse controle, então é uma possibilidade sim. Sintomas. Apesar de que você geralmente tem a pessoa curada sem grandes complicações, você tem fortes dores nas articulações, febre e um sintoma que é a microcefalia, que está relacionado no caso da zika congênita. O que é isso? Doença congênita é aquela que você nasce com ela. Mas não é que você nasceu por conta de... porque é uma doença genética, você herdou os genes do pai e da mãe e nasceu com aquela doença. Não. Congênita é porque você nasceu com ela, mas adquiriu durante a gestação, ou seja, dentro do útero da sua mãe. Então, você na gestação, na sua gestação, você adquiriu da sua mãe aquela doença. Nesse caso, a mãe ela está contaminada, foi picada por um mosquito que passou o vírus da zika para ela, e essa mãe passa pela placenta, pelo cordão umbilical, passa para essa criança. E o vírus ele tem uma prevalência, ele tem um tecido nervoso. Então ele vai para onde? O tecido nervoso, ou seja, do cérebro, do encéfalo dessa criança. E vai causar uma má formação em que não ocorre o crescimento adequado desses órgãos. Então a criança vai ter uma microcefalia. Então ela tem um cérebro, um crânio menor do que seria o normal. Essa criança pegou via placenta. Olha aqui, está até grifadinho, tá vendo? Está em negrito. O que acontece? Nesse caso, a criança vai ter complicações tanto de ordem motora quanto cognitiva depois no futuro. Profilaxia são iguais às profilaxias da dengue. Chikungunya. Chikungunya, esse nome estranho, quer dizer aquele que se retorce num dialeto africano. Por quê? Porque entre os sintomas tem fortes dores também no corpo, especialmente nas articulações. Também é um vírus RNA. Eu estou colocando aqui a questão de
vírus de RNA, DNA, mais como uma curiosidade para vocês, porque esse tipo de informação não é cobrado especificamente no vestibular. Transmissão, também pelo mosquito da dengue, a picada, causa febre, dores nas articulações, porém não causa hemorragia, como você tem no caso da dengue, a dengue hemorrágica, e também na febre amarela também há casos hemorrágicos. Profilaxia também é igual às da dengue. Gripe comum, a gente já comentou em sala de aula, porque desse nome também influenza, porque se acreditava que lá, séculos atrás, que ocorria os sintomas, a gripe ocorria por influenza dell'astre, ou seja, a influenza dos astros, Então ficou esse nome aí, inclusive até hoje, vírus influenza. Não é um nome de gênero de vírus, nada, tá bom? Também é um vírus RNA, também afeta aves e mamíferos, e geralmente são as vias, Começa com uma zoonose, passando de aves ou de mamíferos para nós, e depois entre nós dissemina esses vários tipos de gripes, como o próprio coronavírus, por via respiratória. Profilaxia, vacina e, evidentemente, uma boa higiene, lavar bem as mãos. Gripe H1N1, também chamada de gripe A ou gripe suína, o nome, nos primórdios dela recebeu esse nome. Nós tivemos um surto, uma pandemia de gripe H1N1 em 2009. A gripe espanhola de 1918 também, que foi uma grande pandemia que matou milhares e milhares de pessoas no mundo todo, também é a partir desse vírus H1N1. Da onde que vem esse nome, esse H e esse N? Esse H, tá aí o nome, é uma hemaglutinina, e o N, neuraminidase. Que são o quê? São proteínas da superfície que ligam o vírus aos seus receptores na membrana da célula. Então, o vírus tem na sua superfície, ele tem essas proteínas, e essas proteínas vão funcionar como o quê? Como se fosse uma chave na fechadura, para se ligar em substâncias na membrana da célula hospedeira, no caso, as células do sistema respiratório, e conseguir penetrar nessa célula. Profilaxia, vacina e lavar bem as mãos, a higiene, como é da gripe comum. Condiloma acuminado, outra virose, causada pelo vírus HPV, que no caso é um vírus DNA. Nós temos desde transmissão pelo sexo, mas tem também durante o parto para o bebê. Então, há casos, mas geralmente por via sexual. Ele causa verrugas na pele, nos genitais, e pode causar câncer de colo de útero. Uma das principais causas de câncer de colo de útero está associada ao HPV. E no homem? No homem pode causar câncer? Pode. De modo geral, em seres humanos do sexo masculino, nos homens, o HPV ele é assintomático. Então não tem sintomas. Até coloquei aqui, a maioria é assintomática. Porém, ele pode causar câncer também. Por exemplo, câncer de pênis, câncer de ânus. Então há casos de câncer também. Nós temos registros nos Estados Unidos, principalmente, de câncer também de boca e garganta por conta de HPV, relacionada com sexo oral em pessoa contaminada. Mulheres fumantes. Por mais louco ou incrível que pareça, as mulheres fumantes em contato com HPV têm uma maior predileção, uma maior facilidade para ocorrer o câncer de colo de útero. Por quê? Porque o cigarro, apesar de estar bem longe ali da região genital, o cigarro ele causa alterações no epitélio genital. Então facilita o desenvolvimento desse vírus na vagina e depois no colo do útero, e com isso causando o câncer. Todo vírus HPV causa câncer? Não. Nós temos variedades desse vírus, as variantes dele, e algumas variantes a maioria delas não causa câncer, mas algumas são oncogênicas. O que é isso? O que é um vírus oncogênico? Que causa câncer, desenvolve câncer. Qual é o exame de prevenção? Então, além da vacina com prevenção, você também tem o exame de Papa Nicolau. O exame de Papa Nicolau é um exame ginecológico e ele recebe esse nome, não é por homenagem a nenhum papa, não era um papa que fazia exame, não é nada disso. É o nome de um médico grego que criou aí esse tipo de exame, todo o procedimento desse exame. Então, o nome dele era Papa Nicolau,
e o nome grego, e ficou, em homenagem a ele, o nome do exame. Tudo bem? Então essas são algumas viroses que nós vimos aqui nessa aula, e numa próxima aula nós veremos outras viroses. Um grande abraço, até a próxima, pessoal!